Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre o trabalho escravo, uma praga com origens históricas da qual o Brasil nunca se livrou completamente. Assinamos uma lei em 1888, mas ainda convivemos com práticas semelhantes à escravidão mais de um século depois. Neste programa, vamos ver a dimensão do problema, o que tem sido feito para combatê-lo, o que ainda precisa ser feito. O CNJ considera que o combate ao trabalho escravo é um dos grandes desafios da sociedade brasileira. Dados do governo federal mostram que em todo o país, desde 2003, foram resgatados mais de 55 mil trabalhadores em condições análogas à de escravo. A maior parte na zona rural, mas o percentual na zona urbana é significativo. O Pará, Minas Gerais e Mato Grosso são os estados com o maior número de casos. Os dados são considerados incompletos, mas dão a dimensão do problema. E agora, nos últimos anos, esses últimos governos, piorou, a situação piorou por completo. Os grupos móveis, né, de fiscalização, que foi um grande ganho que nós conseguimos nesses anos de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, praticamente deixaram de existir. As operações praticamente deixaram de acontecer, né? Então, essa situação é de ordem gravíssima. Desde 2015, o CNJ criou duas entidades nacionais do Judiciário para lidar com esses crimes. Um comitê para enfrentar o trabalho escravo e o tráfico de pessoas e um fórum chamado FONTET para monitorar as demandas nessas áreas. Um dos frutos do fórum foi a criação de um tópico específico na tabela de assuntos processuais da Justiça. Então, se fazia necessário conhecer os dados processuais, tanto com o tempo de tramitação dos processos, que envolviam a temática, os locais onde tinham maior concentração desse tipo de crime, tipificação. Então, através desses dados, nós podemos fortalecer. Então, os membros do FONTET entenderam que esse seria um mecanismo essencial de aferição das deficiências judiciárias e aperfeiçoamento no sistema. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a legislação brasileira, nesse caso, não é ruim. Nós temos uma legislação que permite enfrentar essa situação. Talvez faltasse uma coisinha, que seria a expropriação das terras. Já está na Constituição, mas na forma como consta na Constituição da República, há necessidade de uma legislação complementar para fazer com que as terras, as propriedades, melhor dizendo, tanto na área rural quanto na área urbana, venham a ser expropriadas pela prática do trabalho escravo contemporâneo. E quem trabalha nessa área lembra que o combate ao trabalho escravo exige uma combinação de estratégias. As campanhas de conscientização que auxiliam na prevenção, a divulgação da chamada lista suja, que corresponde a um cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores ao regime análogo ao de escravo, diversos programas como Ação Integrada e Trabalho Nem Escravo Nem Pensar, grupos especiais de fiscalização e canais de denúncias. Esses são os principais instrumentos para combater o trabalho escravo atualmente no nosso país. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Bruno Iudes Soares Koga, advogado, professor e pesquisador em áreas do direito. José de Souza Martins, professor titular aposentado da Universidade de São Paulo. E Débora Tito, procuradora do trabalho em Pernambuco. Muito obrigado aos três pela entrevista ao Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a procuradora. Procuradora, esse é um problema histórico no Brasil, mas de qualquer maneira eu gostaria que a senhora nos desse a dimensão hoje. A curva é de melhora ou de piora nos últimos anos, a senhora diria? Houve uma melhora um tempo e com a pandemia piorou muito. O que aconteceu com a escravidão no Brasil? A mentalidade escravocrata, ela nunca desapareceu.
O Brasil teve uma abolição à escravatura muito formal, em que, na verdade, se deu uma liberdade, como a gente chama para inglês ver, na verdade, motivadas por fins econômicos e políticos. Então, na verdade, nunca se deixou de ter uma mentalidade escravocrata no Brasil. E para explicar para as pessoas de uma forma simples o que é escravidão, na verdade, não é aquela figura do negro sendo açoitado no pelourinho. O que está por trás disso é ganância, miséria e impunidade. Enquanto tiver muita ganância dos empresários querendo baratear a mão de obra, essa impunidade que infelizmente ainda existe no país e a miséria que empurra aquele trabalhador a nem perguntar como é que vai se dar o trabalho na base, vai terminar acontecendo o trabalho escravo. Então é importante a gente ter em mente que o trabalho escravo no Brasil não é uma figura de maldade do empresário, não é uma figura de querer maltratar o trabalhador, é um perfil econômico. Se quer tanto baratear a mão de obra que na ponta aquela pessoa vira um objeto. Ela vira um mero insumo numa cadeia produtiva. E o que é ser trabalhador escravo? É ser um bem. E o que é ser um trabalhador escravo hoje? Continua sendo um bem. Você é apenas um insumo, você é apenas uma mercantilização para ficar mais barato o trabalho, mais barato o produto, e com isso termina tendo trabalho escravo. Então, houve uma melhora no Brasil. A gente tem uma legislação que é considerada avançada pela OIT. A gente vinha resgatando muitos trabalhadores em condições análogas à de escravidão. Com a pandemia, isso piorou. A gente vem encontrando situações, inclusive, de trabalho escravo infantil e trabalho escravo doméstico. E a grande missão hoje é voltar a ser um país que resgata muito e não perder uma legislação protetiva que a gente tem. Professor José de Souza Martins, o senhor é um estudioso do assunto, já publicou a respeito, e eu gostaria de pedir que o senhor nos desse um pouco das características desse trabalho análogo à escravidão no Brasil e a dimensão do problema, a gravidade na avaliação do senhor. Uma questão que precisa ser clareada antes de qualquer outra coisa é definir exatamente o que é o trabalho escravo hoje no Brasil. Na verdade, nós não tivemos só a escravidão abolida em 1888, nós tivemos a escravidão indígena abolida em 1755. O índio foi libertado e abandonado e virou um escravo disfarçado dos grandes fazendeiros da época. Com o negro aconteceu a mesma coisa em 1888. Ele foi libertado legalmente e foi abandonado, o que o tornou muito mais cativo do que ele era antes. Euclides da Cunha, no começo do século XX, quando foi demarcar a fronteira na região amazônica, fez um estudo importante, dos primeiros estudos sérios, sobre essa nova escravidão pós-1888, que é a escravidão por dívida, que, com variações formais ao longo do tempo, perdura até hoje. Há uma explicação econômica, mas tem que haver também uma explicação antropológica e uma explicação sociológica. Eu sou sociólogo, não estou puxando a brasa para mim, a sardinha, né? Estou simplesmente chamando a atenção para algumas coisas que têm que ser vistas. A escravidão, essa escravidão por dívida no Brasil, ela muda de cara ao longo do tempo. Nos últimos 50 anos, que são os anos que eu tenho acompanhado mais diretamente, ela não é a mesma hoje como era no norte do Mato Grosso em 1971. Ela é completamente diferente. Há um ajustamento defensivo dos usuários de trabalho escravo que vão se adaptando. Por exemplo, nesse meio tempo surgiu a terceirização do trabalho. Então, ele se torna legal, porque não é responsabilidade do beneficiário do trabalho escravo, e é ilegal na prática de quem escraviza. Então, a conceituação está complicada e eu acho que ela deve trabalhar muito, muito mesmo, as ações, tanto do Ministério do Trabalho quanto da Justiça, na repressão a essas ocorrências. Essa escravidão, ela tem uma função econômica, como disse a doutora Débora. Os estudos que a OIT fez sobre a escravidão no mundo mostram claramente que a escravidão hoje movimenta milhões de dólares. Na época era alguma coisa em torno
de 80 milhões de dólares. Vamos dizer, 80 milhões de dólares numa economia que é pensada na escala de bilhões de dólares, como esse sujeito que foi para o espaço na semana passada e gastou 1 bilhão de dólares para dar uma voltinha no espaço, né? A economia de 87 milhões de dólares não parece nada, mas ela dá lucro para alguém. Quer dizer, ela é fundamento de uma economia que se tornou uma economia internacional importante. E aqui no Brasil também. A escravidão tem sido, essa moderna escravidão, tem sido no Brasil um instrumento de acumulação primitiva de capital. Ela tem sido a fonte. Não se abriu uma fazenda na Amazônia a partir do regime militar que não fosse com base em trabalho escravo. Entendeu? Então, ela é a base disso que a doutora Débora já chamou a atenção, porque ela minimiza os custos da reprodução da força de trabalho e produz lucros equivalentes às economias mais modernas, altíssimos lucros. Um capitalismo desse tipo não é capitalismo, é um subcapitalismo, que é o subcapitalismo brasileiro. Nós não temos capitalismo no Brasil, nós temos um falso capitalismo, porque é um capitalismo que depende desse tipo de iniquidade. E eu chamo a atenção para o fato de que a escravidão está surgindo nas cidades, ela se espalhou através da terceirização. Há 3 anos atrás, numa feira livre aqui em São Paulo, no bairro do Pari, que é praticamente centro da cidade, onde é uma grande concentração de bolivianos, é uma feira de bolivianos, havia um traficante vendendo 2 escravos por $1.000 cada um. Eram 2 bolivianos traficados para serem vendidos numa rua da cidade de São Paulo. Eu não estou falando da selva, eu estou falando da cidade. Alguém, uma pessoa que morava perto, ligou para a polícia foi lá, enquadrou todo mundo enfim, encaminhou o caso. Enfim, é bastante complicado, não é só Brasil, mas o Brasil não precisava estar nessa situação. Não se faz. Nós queremos ser um país capitalista, então vamos ser um país capitalista sério, não um país capitalista mambembe que usa trabalho escravo para poder aumentar a taxa de lucro do capital. Professor Bruno, o professor José acaba de dizer que não é um problema só do Brasil, mas comparativamente, como é que o senhor diria que é a situação brasileira junto, por exemplo, a outros países em desenvolvimento, na Ásia ou na própria América Latina? É muito importante que a gente tenha a noção, principalmente, de que essas cadeias produtivas, principalmente de produtos, de marcas de renome, quando elas fazem essa terceirização, que eles chamam de outsourcing, eles pegam outros países que não necessariamente vão cumprir legislações trabalhistas minimamente aceitáveis, e depois esses produtos são exportados para democracias como a nossa, e nós acabamos, de certa forma, financiando a manutenção desse estado de coisas. E isso tanto dentro quanto fora das cidades. E também, recentemente, surgiu até, pelo Ministério Público do Trabalho, um manual até para trabalhadores e trabalhadoras transexuais, enfim, que lidam também com escravidão. Então, muitas vezes, até mesmo o turismo sexual, ele também se coloca como forma de escravidão, e isso em diversos locais do mundo, e tanto aqui no Brasil. E são pontos importantíssimos quando a gente observa que essas pessoas também são resgatadas, e muitas vezes a gente, como o doutor José colocou, nós pensamos que são coisas que ocorrem em locais distantes, no meio da selva, mas, na verdade, aqui em São Paulo mesmo, nós podemos encontrar isso. E, enfim, a tendência, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós temos, sim, problemas. A quantidade de investigações, infelizmente, caiu devido à pandemia, tanto em 2020 quanto em 2021, mas o Brasil tem se esforçado muito, na medida do possível, para erradicar, pelo menos até meados de 2015. De lá nós tivemos uma curva decrescente, e em outros países do mundo nós ainda observamos até
condições que, à luz da nossa legislação, seria extremamente degradantes. A gente tem, no exemplo do Japão, por exemplo, pessoas que morrem de tanto trabalhar. Se isso não é degradante, a gente já não pode mais saber o que é degradante. Procuradora Débora, o professor Bruno acaba de falar em legislação. A nossa é suficiente, é adequada para combater esse problema na avaliação da senhora? A nossa legislação atual, inclusive, ela é considerada avançada. A gente tem que defendê-la porque existem esforços para desmerecê-la e dizer que ela é exagerada. A nossa legislação é boa, nós temos problemas de execução, problemas de políticas públicas, mas o artigo 149 do Código Penal, como ele está redigido hoje, ele prevê 4 situações de trabalho escravo. O trabalho forçado mesmo, que é aquele que a pessoa tem que estar com a liberdade cerceada, não precisa ser a liberdade física, pode ser a liberdade psicológica. Se você chegar para o homem caboclo nordestino e disser você não sai daqui, ele não sai não, e ele está preso na liberdade psicológica dele ali. Tem a questão das condições degradantes de trabalho, que é aquele trabalhador que ele está tão alijado na sua dignidade que ele é uma coisa. Ele está em condições tão absurdas de trabalho que ele é uma coisa e é trabalho escravo. Essa é a segunda modalidade, condições degradantes de trabalho. Jornadas exaustivas, que o professor Bruno falou aí do Japão, a gente tem situação de morte por exaustão na cana-de-açúcar. Por exemplo, as pessoas trabalham por produtividade e exaurem tanto sua força que morrem por exaustão. Então, jornada exaustiva não é hora extra. E servidão por dívida. Então, no Brasil, a gente tem um artigo que diz que é pena de 2 a 8 anos submeter alguém em condições análogas a de escravo e pode ser qualquer uma dessas modalidades. A luta atual da gente, inclusive está previsto na Constituição também, que aparentemente foi uma vitória, era para ser comemorado, mas na verdade dizem que precisa de uma lei, então a gente tem muito medo que essa lei venha diminuir essa conquista que é o conceito de trabalho escravo no Brasil. Professor José de Souza Martins, a procuradora falou em falta de políticas públicas e problema na execução do combate ao trabalho escravo. Na avaliação do senhor, o Estado brasileiro falha nesses aspectos? O sistema de poder no Brasil, ele é todo mancomunado com ilegalidades de beirada. A beirada é toda ilegal e ilegalista em todos os campos, tá certo? O trabalho escravo é acobertado exatamente por essa margem de tolerância e cumplicidade que há nessa beirada. Frequentemente, no caso do Grupo Móvel, houve ações repressivas privadas contra os fiscais e contra o grupo, inclusive com processos judiciais contra os fiscais, como se eles estivessem agindo em nome próprio e não em nome do Estado brasileiro. Há uma desmoralização contínua. Isso acontece, infelizmente, também no parlamento. Há um sistema de cumplicidade. Olha, eu não mexo com você, você não mexe comigo, e aí as coisas vão ficando. E não se toca num aperfeiçoamento da legislação, que poderia ser maior do que tem sido, mas o que nós temos tem que ser mantido e cumprido. Professor Bruno, como é que se vence tudo isso? Nós temos vários âmbitos, particularmente, eu creio que o CNJ, através da Meta 9, ele instituiu essa internalização dos ODS e também na Meta, salvo engano, 6, ele colocou a prioridade de julgamento de ações coletivas. No plano jurídico, isso também podia ser ampliado através de maior velocidade no julgamento de ações criminais referentes à prática de crime de condição análoga de escravidão. Por quê? O incentivo econômico é uma coisa. Eventualmente, esse trabalhador que é resgatado, ele está emprestando dinheiro para o seu empregador. E isso é uma questão que eventualmente se acerta lá na frente. Ou seja, ele se aproveita dessa pessoa, vende os equipamentos, eventualmente, de proteção individual, vende alimentos, ou seja, ele cria uma dívida toda que, no final das contas, você escravizar uma pessoa no sentido contemporâneo vale a pena. Então, talvez essa colocação de aplicação da lei penal, não só afirmar taxas, mas também demonstrar que existem consequências mais severas do que isso, é importante.
Bem, o nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez a participação de Bruno Yudi Soares Koga, advogado, professor e pesquisador em áreas do direito. Agradeço também a José de Souza Martins, professor titular aposentado da Universidade de São Paulo. E ainda a Débora Tito, procuradora do Trabalho em Pernambuco. E agora o Link CNJ dá notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Os tribunais de justiça do Mato Grosso e do Amapá anunciaram que os chamados balcões virtuais já estão disponíveis em 100% das comarcas dos dois estados. A ferramenta de acesso remoto garante mais segurança durante a pandemia. Em cada unidade judiciária, pelo menos um servidor faz o atendimento durante o horário de expediente. Os endereços eletrônicos podem ser encontrados na página de cada tribunal na internet. A autorização de viagem para crianças e adolescentes vai ficar ainda mais fácil com o uso da tecnologia. Por meio de videoconferência do pai e da mãe com o cartório, será possível emitir um documento eletrônico com um QR Code a ser usado no embarque nos aeroportos de todo o país. A única exigência é o uso de certificado digital. A mudança foi autorizada pela Corregedoria Nacional de Justiça e vale para casos em que não é necessária autorização judicial. A Corregedoria Nacional vai retomar inspeções presenciais a partir do dia 13 de setembro. O trabalho será feito em 7 tribunais de justiça, a começar pelo Espírito Santo e Rio Grande do Norte. A inspeção será à distância apenas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. As inspeções são rotineiras e verificam o funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, com ou sem evidências de irregularidades. É hora do CNJ nas redes? Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Embora o mundo esteja cada vez mais digital, ainda existem muitos brasileiros sem acesso à internet e às novas tecnologias. Essa situação pode gerar barreiras no acesso à justiça para muitas pessoas e impedir a adequada prestação jurisdicional, principalmente nesse momento em que vivemos a pandemia da Covid-19. Foi pensando nessas pessoas que o Conselho Nacional de Justiça decidiu adotar medidas que garantam o acesso à justiça para os excluídos digitais. Cada tribunal deve colocar um trabalhador presencialmente para atendimento ao público e devem ser priorizados agendamentos de horário para evitar aglomerações. Confira todos os detalhes desse normativo nas redes do CNJ. E falando em Justiça para Todos, o programa do CNJ em parceria com o PNUD e o CJF, o Justiça 4.0, recebeu 22 adesões nos últimos 180 dias em todas as regiões do país, sendo a maior parte delas nos tribunais estaduais. A mais recente adesão foi feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Também há adesões em tribunais regionais da Justiça Eleitoral, Federal e Militar. O programa foi criado para a promoção do acesso à justiça por meio do uso de novas tecnologias e inteligência artificial. Conheça todos os estados que já contam com o programa nas redes sociais do CNJ. E para finalizar, você sabia que perturbar o sossego alheio é contravenção penal? De acordo com o artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, é perturbação do sossego alheio, gritaria ou algazarra, provocar ou não impedir o barulho produzido pelo seu animal de estimação ou abusar de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. A penalidade pode ser de prisão simples de até 3 meses ou multa. Esse post foi um sucesso nas redes do Conselho. Se você tem um vizinho barulhento, acesse e saiba mais. Por hoje é só. Tchau, tchau. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Esse caso me marca porque, veja, eu atuava numa comarca grande, na região metropolitana de São Paulo, em Santo André, no Grande ABC, e essa empresa que foi condenada na ocasião, ela prestava serviço numa obra pública, então isso justifica
senso comum de que o trabalho em condição degradante, de que essas práticas análogas a trabalho escravo só ocorram em rincões. Infelizmente, no Brasil, isso acontece em todos os lugares, e esse caso me foi muito sensível justamente porque eu me deparei com a realidade ali, afora os depoimentos, a realidade ali estampada em fotos. Tudo aquilo que a gente vê, que a gente acompanha pelos noticiários, eu tinha ali documentado em fotos que mostravam as condições absolutamente indignas de trabalho. E a prova confirmou aquilo que as fotografias já demonstravam, inclusive as testemunhas eram as próprias pessoas que estavam retratadas nas fotografias, e à época eu proferi uma sentença de condenação em R$60 mil pela caracterização das condições indignas de trabalho, e também determinei a expedição imediata de ofício ao Ministério Público do Trabalho para que apurasse como de direito se aquilo era uma prática constante, se aquilo ainda acontecia, para que a fiscalização fosse procedida a tempo e modo. Nós vivemos num país pobre, num país em que o IBGE traz estatística no sentido de que quase 90% da população recebe até 2 salários mínimos, e é muito triste ver a situação a que um trabalhador é submetido e que ele aceita para poder comer, para poder de fato, porque ninguém aceita uma condição dessa tão indigna de trabalho se não for para garantir o sustento. É muito difícil. Até hoje, essa sentença eu prolatei em 2017, nós estamos em 2021 e eu me recordo exatamente de como a audiência foi construída, de como a prova foi colhida, eu me recordo das fotografias. É realmente muito difícil. Essa sentença estava passível de recurso, né? Não sei como esse caso veio a ser decidido depois da minha decisão, mas no que me competia, eu penso que eu apliquei a legislação. A legislação brasileira é uma das legislações mais modernas do mundo, inclusive essa questão da condição de trabalho em condição análoga, ela está tipificada no próprio Código Penal. Nós temos uma legislação que ampara esse tipo de condenação, então eu penso que eu consegui entregar aquilo que meu cargo me impõe, aplicar a lei no caso concreto e entregar o que era devido. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.